Obrigado pelo convite. Hoje, graças a Deus, deu muito certo da gente poder estar aqui com vocês. Hoje nós não vamos ter, eu não vou estar no trabalho lá em São Leopoldo, porque vai haver um casamento, então nós temos que, fazemos parte lá, nós temos que participar do casamento, né? Diferente, né? Casamento no domingo, normalmente é sábado, né? Então, só que se fosse ontem, ia ser comemorado a cada 4 anos, né? Então tinha que ser domingo. Então realmente deu muito certo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Deixa eu ajeitar aqui para eu poder entrar. Pronto, agora vai. Então, mas também um prazer de ver o Marcelo, a Michele. Eu esqueci o nome do grandão. É grandão agora, viu? Qual o nome? Juan, né? Então, prazer ver vocês. Também faz muito tempo que a gente não se vê, né? Que legal. É um prazer. Gente, nós estamos estudando lá em São Leopoldo, no nosso trabalho. Eu já estou lá há 2 anos e Deus tem nos dado a oportunidade de ministrar para um pequeno grupo ali também. E estamos lutando para o crescimento do trabalho como aqui, né? E no ano passado nós trabalhamos sobre o Pentateuco, então entramos no ano passado eu dei a continuidade do Pentateuco, porque um pastor que estava antes de mim estava trabalhando o Pentateuco, e aí nós encerramos, e este ano começamos o livro de João. E eu quero então compartilhar um pouco sobre o livro de João com vocês também. Se nós fôssemos trabalhar como eu faço lá é a exposição, então vai ser uma exposição bem longa, né, que aqui eu não vou fazer dessa forma, é claro, mas eu quero trazer para vocês pelo menos um pouco do que nós temos aprendido. Por exemplo, nos primeiros 9 versículos de João, que nós já trabalhamos, nós encontramos 5 informações que João nos dá, porque nos primeiros 18 versículos do livro de João, ele dá informações para os primeiros leitores ali, para que eles possam entender o restante do livro. Então, quando você lê o livro de João, esses primeiros 18 versículos, eles são cruciais para que o primeiro leitor, ou para que o leitor do livro do Evangelho de João, possa compreender. Então, nós estamos trabalhando logo essa primeira etapa. E nos primeiros 9 versículos, nós aprendemos algumas coisas que eu vou passar rapidamente com vocês. Vimos que Jesus, ele é Deus, então é um ser divino, eterno. Vimos que Jesus é o Criador, por meio dele todas as coisas foram criadas. Vimos que Jesus é o Salvador, a luz que veio ao mundo de trevas, a vida que trouxe, ele trouxe a vida para a morte espiritual dos homens. E João, ele estava no foco falando sobre Jesus, ele muda o foco falando sobre João Batista, porque João Batista é aquele que viria para preparar o caminho desse Deus, que é Criador, que estava lá, que fez todas as coisas, que Deus preparou para vir salvar o mundo, e agora então o foco vai para João Batista, que veio preparar o caminho desse Salvador. Então ele trata de João Batista, porque ele vai tratar um pouco de João Batista em João, e aí depois ele fala que Jesus decidiu vir ao mundo. Então esse é o início que nós trabalhamos lá, e hoje eu quero ler com vocês João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 10 a 13. E em João aqui, capítulo 1, versículo de 10 a 13, vamos ver mais uma informação importante que João nos dá para compreendermos melhor o Evangelho de João. Então, eu quero compartilhar com vocês e tirar algumas lições para nós, para compreendermos o Evangelho de João, para compreendermos o que é que João trouxe sobre Jesus, que hoje é relevante para nós. Então, João, capítulo 1, versículos de 10 a 13. Olha o que diz aqui. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vamos orar, vamos pedir que Deus nos abençoe nesse tempo de estudo. Ó Pai, pedimos agora que o Teu Santo Espírito, que habita em nós, possa nos ajudar a esclarecer, ó Deus, o Teu ensinamento nesse trecho da Tua Palavra, para que possamos sair mais conhecedores de Ti e mais atentos, ó Deus, para que possamos Te obedecer, deixar o Senhor ser o nosso Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vocês conhecem aquele ditado, né, aquela frase do Shakespeare, que diz, ser ou não ser, eis a questão? Já ouviu? Se a gente fosse transpor para o Evangelho de João, seria crer ou não crer, eis a questão. Nesse trecho nós vamos perceber que João ele vai mostrar que existem dois tipos de pessoas, aqueles que vão crer no Evangelho e aqueles que não vão crer no Evangelho. E hoje então eu quero junto com vocês ver sobre a rejeição de Jesus e a aceitação de Jesus, porque João ele vai separar do seu Evangelho dois tipos de pessoas. Aquelas, ou pelo menos eu coloquei aqui dois tipos de povo, né? De povos, os que creem e os que não creem em Jesus. E aí vamos tirar lições, porque nós estamos aqui em Campo Bom e vamos encontrar pessoas que creem e que não creem em Jesus. Nós vamos tentar levar o Evangelho para pessoas e eles vão nos dar respostas, se creem ou não creem em Jesus. E aqui João, então, ele já mostra, dando essa base, olha, você vai ter diante das pessoas esses dois tipos de pessoas, os que vão crer e os que não vão crer, ele deixa bem claro. Então, como eu disse, né, crer ou não crer, eis a questão, né? Vamos ver primeiro a rejeição a Jesus, que está nos versículos 10 a 11. Vamos observar aqui o absurdo da rejeição que as pessoas hoje, naquela época teve e hoje também, infelizmente, tem tido. Então o versículo 10 diz assim: estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Os homens aqui rejeitaram o seu Criador. Quando ele usa isso aqui, ele lembra também, porque logo no versículo 1, no versículo 2, ele também dá as informações de que esse Jesus que ele está apresentando, ele é Deus e ele é Criador. Então, quando a gente lê aqui no versículo 10, estava no mundo, aí você olha no versículo 1, no princípio é aquele que é a palavra, ou como é que está na sua Bíblia? No princípio é o verbo, né? Lá a gente está usando o NVI, né? Por isso que vai estar um pouco diferente, mas é igual. Diferente, mas é igual, né? Vocês entendem? Então, no princípio era o verbo, e faz até um contraste, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e no versículo 10, olha o contraste, esse verbo agora está no mundo, ele estava com Deus, agora ele está no mundo, né? E aí, no versículo 3, ele diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, olha o Criador, ele fazia parte da criação, que no versículo 10 ele novamente coloca para nós, estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o que aconteceu? Tendo Deus, Criador, pessoalmente aqui na terra, hoje nós estamos aqui falando desse Deus Criador, e aqui havia o Deus Criador pessoalmente na terra, e olha a resposta deles, né? E ele, versículo 10, e o mundo não o conheceu. Essa palavra conheceu, nas línguas originais, aqui no grego, significa não entendeu, não percebeu quem ele era, não reconheceu. Como é que está no seu aí? Lê para mim, por favor, o versículo 10, na sua tradução. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Mas o mundo não o conheceu. Então, no grego, a ideia, não o conheceu, não o reconheceu. Imagine, o Criador, Deus,
o Filho ali e o mundo não reconheceu. É o que aconteceu quando ele veio aqui. E essa palavra é a mesma palavra usada, por exemplo, lá em João capítulo 10, estamos no mesmo livro, João capítulo 10, versículo 14, onde fala que o pastor conhece, reconhece as suas ovelhas e vice-versa, e as ovelhas também reconhecem o pastor, porque diz, eu sou o bom pastor e conheço, é a mesma palavra no grego, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então é a mesma palavra que dá essa ideia, que a percepção de quem é aquela pessoa, essa palavra de conhecer, quando Jesus, o Salvador, esteve aqui, muitos não o reconheceram. Hoje, quando eu vim para cá, possivelmente alguém não me reconheceu, né? Possivelmente. Esse aqui é o pastor Fábio e tal. Legal, pastor Fábio, legal, que bom, tá aqui com a gente e tal. E outros, rapaz, que prazer, opa, tô aqui, né? Que prazer, né? Por quê? Me reconheceu, né? Então, a ideia aqui, que quando Jesus veio, as pessoas não deram conta, não entenderam, não reconheceram, muitos deles não reconheceram que Deus estava ali. Uma ilustração que a gente pode dar é, por exemplo, vocês sabem quem é o nosso presidente hoje, né? Por que vocês sabem? Como é que vocês sabem que o nosso presidente é o Bolsonaro hoje? Como é que vocês sabem? Me ajudem. Vou virar a câmera aqui para vocês. E agora? E aí? Olha que só me deram 45 minutos. Responda logo, senão vai passar, hein? Como é que você sabe que ele é o nosso presidente? É simples, resposta simples. Nós vimos ele ser empossado. Vimos ser empossado. Que mais? Teve a eleição. Que mais? Alguém falou? Pelo nome. Jornais, informações. Ela viu uma pregação. É informação. Informação visual. Informação que você leu. Informação porque te disseram. Informação visual que você viu na TV, ouviu a posse dele. Então, a informação nos faz entender ou reconhecer quem é. A mesma coisa com Jesus. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele forneceu informações de quem ele é, através de seus milagres, através da sua pessoa, através das profecias centenárias que havia sobre ele, da qual ele cumpriu literalmente cada uma delas, que fala da sua vinda. Então havia informações para um povo que esperava o Messias, que estava observando as informações. Então imagine, nós temos aqui um povo que, diante das informações, vê que esse é o Messias, mas mesmo assim não o reconheceram, não deram conta que quem estava ali era Deus, o Filho, o prometido, aquele que viria libertar. Então nós vemos que eles não perceberam que Jesus é Deus, que Jesus é Criador, pelas informações que eles tinham. Estamos vendo aqui a rejeição a Jesus, o absurdo dessa rejeição. Os homens rejeitaram o seu Criador. Tudo que mostrava a respeito de Jesus remetia às informações que o Criador viria, que Deus viria, que o Messias viria. Pensando na rejeição também, os homens rejeitaram o seu Salvador. Então, se você olhar aqui, no versículo, deixa eu ver aqui, esse meu computador não está muito bom, deixa eu ajeitar aqui. Se você olhar João, ainda pensando em João, no versículo 11, você vai notar que ele é visto como seu Criador. Olha o que diz no versículo 11, que eles rejeitaram, né? Os homens rejeitaram como seu Salvador, perdão. Vemos uma combinação aqui que eles usam de terra e humanidade, que eu vou mostrar para vocês. Olha o versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Então, você vai ver que eles rejeitaram o seu Salvador. Veio para o que era seu e os seus os receberam. Para nós entendermos o versículo 11, vamos observar de novo o versículo 10
E você vai olhar no versículo 10, 3 palavras que se repetem. Quais são essas palavras? Me ajudem. Mundo. No grego significa cosmos. É cosmos que está no grego, né, na língua original, repetido 3 vezes. O que é cosmos? Me dá o significado de cosmos. Escola dominical também, né? Vamos lá. Universo. É isso? Pronto. Essa é a minha visão também do que é cosmos, universo. Contudo, no grego, a palavra cosmos, ela também tem outros 2 significados. Então, além de significar universo, ele significa terra e pessoas. Para mim, cosmos, pessoas, não, mas no grego é universo, terra e pessoas. Vamos colocar assim, terra, pessoas, universo. É esse o significado para cosmos. E você percebe essa realidade na tradução aqui, que diz no versículo 10, e estava no cosmos, e o cosmos foi feito por ele, e o cosmos não o conheceu. Peraí, se é tudo universo, estava no universo, o universo foi feito por ele, e o universo não conheceu. Como o universo não conheceu? Né? Então, tem esses 3 significados no grego. Então, o que seria? Estava no mundo, então vê aí, o mundo, né? Mundo terra, e as pessoas que estavam, e o universo, a terra e o universo foi feito por ele estava no mundo onde tudo foi feito por ele, e as pessoas não o conheceram, o conheceu. Então você vê essas 3, em cosmos, esses 3 significados. E aí nós vamos para o versículo 11, que também dá 2 repetições que nos mostra o que estava se falando no versículo 10. E veio para o que era seu, né? E no grego é idios, mas a ideia é, veio para o que era o seu, o seu mundo que foi criado. Ele veio para que, ele é o Criador, ele é o autor de todas as coisas, ele veio para o que era seu, para um mundo que foi criado, um mundo que lhe pertence, porque seu é a ideia de lhe pertencer. E os seus, as pessoas que também foram criadas por eles, não receberam, por ele não receberam. Então, ele está mostrando aqui que veio para o que era seu, e os seus não receberam, veio para a terra, para o universo, ele se materializou, chegou, e as pessoas não o receberam. Então, imagine o absurdo de não receber o seu Criador, de não aceitar, de não reconhecer que ele é o Deus, dono de todas as coisas, e você não recepcionar devidamente. Pior, crucificá-lo. Então, imagina, gente, se o nosso Salvador, quando veio para cá, sendo Deus, com todas as informações que tinha, ele veio e as pessoas não o reconheceram, não o receberam, uma boa parte não recebeu esse Deus. Aí você pensa, imagine hoje, né? Eu quero fazer a aplicação mais para frente, mas imagine hoje. Então, quem é que não recebeu Jesus? Quem são essas pessoas? Vamos voltar lá para o Antigo Testamento, para o começo da história do Novo Testamento, né? Na vinda de Jesus, né? Já estava passando do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Quem eram as pessoas que estavam na época que rejeitaram a Jesus? Me ajudem. Quem são? Vamos lá. 3 tipos de pessoas. Quem são? Os judeus, principalmente os judeus. Quem mais? Os gentios. E esses gentios são os romanos e os prosélitos do judaísmo, que eram pessoas de todas as nações que se tornaram religiosos judaicos e estavam lá em Jerusalém, que gritaram crucificam. Então eram pessoas, eram persas, eram medos, eram egípcios, eram babilônicos, pessoas que haviam se convertido ao verdadeiro Deus, estavam seguindo os 10 mandamentos, estavam lá e crucificam. Então nós vemos aqui um compilado de judeus, gentios e prosélitos.
Por isso que João está sendo escrito para o mundo. A ideia em João é Jesus é o Filho de Deus. E o alcance é para que todo mundo, judeus e gentios, saibam que Jesus veio salvar todo mundo. E por que eu falei principalmente os judeus? Porque lembra, Jesus ele era judeu. Ele tinha as promessas e cumpriu cada uma delas. E os judeus estavam esperando um salvador, um libertador. Naquela época eles estavam presos, estavam sob o jugo dos romanos. O mundo conhecido da época estava sob o domínio romano e eles não tinham acesso, não tinham liberdade. E os judeus estavam querendo que o Salvador viesse para os libertar dos romanos. E eles não entenderam que nas profecias viria o Jesus Cordeiro e depois viria o Jesus Leão, que destruiria os seus inimigos. E quando Jesus veio, eles os rejeitaram. Por quê? Porque eles não perceberam que Jesus veio salvar as suas almas, a sua vida, o seu relacionamento com Deus. Eles queriam um libertador político. Então, eles rejeitaram o seu Salvador. Eles rejeitaram Deus, Criador, que veio para salvá-los. Então, a configuração que nós encontramos aqui quando Jesus veio. E eles tinham tanto o entendimento que Jesus, ele era da linhagem real, que Jesus era o Salvador prometido, que, por exemplo, lá ainda em João capítulo 1, onde vocês estão, versículo 49, né, em uma discussão, uma conversa com Natanael, no final Natanael declara, né, então, versículo 49, então Natanael declarou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então, ninguém ia falar que era rei se não tivesse na linhagem, se não entendesse os sinais para ser rei. Não é assim, aí você é rei, pronto. Não. Imagine Israel, que eles conheciam de cor a sua linhagem. Eles tinham as informações adequadas para saber quem seria o Messias. Então, ele faz, por exemplo, tem vários, coloquei essa aqui, ele faz essa declaração. Um outro que nós podemos olhar, né, que podemos observar, é aqui em... deixa eu ver aqui. João deixa claro que Jesus veio salvar o mundo. E eu coloquei o versículo 11, gente. Puxa, mas eu não coloquei acabei não colocando o endereço. Mas o versículo diz, veio para o que era seu. Deixa eu olhar só. Perdão, agora achei. Atos 1,6. Atos 1,6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? Lembra que eu falei que eles estavam esperando um libertador político para tirar eles da opressão política? Então, o ponto que eu quero mostrar para vocês, gente, é que era uma época em que Jesus veio, em que ele deu todos os sinais, todas as informações que ele é Deus, que ele era o Criador e que ele era o Salvador. E muitos os rejeitaram a ponto de dizer crucificam. Então, algumas aplicações. Como naquela época Jesus não foi reconhecido, mesmo com todos os sinais e ele presente, será que hoje haverá pessoas que não vão reconhecer a Jesus como Deus, como Salvador, como Criador? Será que sim ou não? Sim, olha aqui. Se todos tivessem reconhecido e hoje reconhecido, tinha que ter outro lugar para a gente se reunir. Porque estariam obedecendo o Criador de estar se reunindo para adorá-lo. Um exemplo. Estariam obedecendo o Criador para viver uma vida para Ele. Porque Ele é Deus. Então, hoje ainda existem pessoas que nós vamos nos deparar que ainda não reconhecem. E ainda mais diminuem Deus, Jesus. Eles não acham que Jesus é Deus. Por exemplo, existem grupos que falam que Jesus é um espírito superior. Não é Deus, ele é um espírito superior. Poxa, espírito superior é uma coisa legal.
mas não é Deus. Baixou. Outros falam que ele foi um grande profeta. Os muçulmanos tratam muito disso, né? Ele não é Deus, ele é um grande profeta. Outros falam que ele é um ser criado. Os mormons, eles dizem que Jesus foi um ser criado, tal qual Satanás, né? E que eles são irmãos, né? Brigados. Outros, que Jesus foi um mártir, que foi um sábio revolucionário, fazem até caricatura de Jesus com barba de Che Guevara, que é revolucionário. Então as pessoas pegam, ao ter as informações sobre Jesus, eles diminuem Jesus. Então nós vamos encontrar pessoas que fazem isso, que vão diminuir. Se eles soubessem quem é Jesus, lembra da mulher samaritana? Que Jesus pede água, e ela, mas você é judeu falando comigo? Ela, mulher, se você soubesse quem está falando contigo, você me pediria água, eu te daria água viva. Falando da vida eterna. Então, infelizmente, hoje existem pessoas que não reconhecem Jesus como Deus, como Salvador. Infelizmente. Ainda mais, existem aqueles que não recebem, além de não reconhecer, não recebem a Jesus, né? Ou seja, há pessoas que vão rejeitar. Você vai falar do Evangelho, vai pregar o Evangelho e vai rejeitar. E eles vão rejeitar. Então nós não devemos nos acuar por causa disso. Por quê? Porque quando nós temos essa informação, olha, eu sei que pessoas algumas pessoas não vão aceitar. Isso não pode fazer com que eu pare. Porque alguns não vão aceitar, eu sei disso. Eu não estou me decepcionando. Não aceitou, que decepção, não falo mais do Evangelho. Não, eu sei. Jesus esteve aqui, alguns não aceitaram, muitos não aceitaram. Isso então não deve nos acuar. Nos deve manter firmes, porque eu sei que muitos não vão aceitar. Mas, conforme nós vamos estudar agora, outros vão aceitar. Então eu preciso ter essa visão de pregar o Evangelho, porque ele manda, e que eu sei o que está acontecendo aqui no mundo. Eu não estou sendo surpreso. Pessoas vão rejeitar ele, mas pessoas vão aceitar. Que é o segundo ponto que eu quero tratar com vocês. Primeiro vimos o absurdo da rejeição ao verbo. Agora temos a aceitação ao verbo, que está nos versículos 12 e 13. Alguns aceitaram. Olha o que diz no versículo, eu falei 13, mas versículo 12 e 13. Olha no versículo 12. Mas, essa palavra mas contrasta aqueles que rejeitaram. Mas, alguns rejeitaram, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então, crer no nome de Jesus, aqui, é se comprometer com Jesus. As pessoas que creem em Jesus, são pessoas que se comprometem com esse Jesus. Crer não é só saber que ele existe, que ele é Deus, que ele é Criador. A ideia de crer é relacionamento. Assim como um casal, quando eles pegam uma aliança, que é o símbolo de um compromisso, e agora com essa aliança eu me comprometo com você, a minha vida será construída e você fará parte da minha vida, até que a morte nos separe. Então, a partir do momento que eu entendo esse relacionamento, por exemplo, entre o casal, é a mesma ideia do relacionamento em crer em Jesus. A partir deste momento, a minha vida é do meu Deus, que é o meu Jesus. Eu me comprometo. Uma ilustração: quantos aqui usam uma farda do trabalho? Que você tem que usar uma farda, né, com o nome impresso. Quantos aqui usam a farda do trabalho? Pronto, temos 1, 2, né? Então, quando vocês usam essa farda, e quando a gente estudava em algumas escolas, tínhamos a nossa farda, né? Algumas escolas, não digo todas, mas algumas você usava uma farda, você está se comprometendo com aquele trabalho, com aquele local, dizendo, olha, de repente você não usa uma farda, mas você tem que usar uma determinada roupa para se comprometer com aquele tipo de trabalho que você faz. Então, nós precisamos entender que aqueles que recebem a Jesus se comprometem, veste a camisa, coloca a farda,
Eu estou comprometido com o meu Salvador. Isso é uma conversão. A conversão genuína é quando Jesus nos salva, e agora, quando Ele me salva, eu me comprometo com Ele. Não estou dizendo que no caminhar da vida a gente pode, de repente, dar aquelas deslizadas, Senhor, me perdoe, e retornar. Acontece, claro que acontece, né? Mas o ideal, o certo, é um comprometimento que vai me manter sempre com Ele. Então eu vou lutar para estar com Ele. Então é essa a ideia de conversão. E quando nós pregarmos o Evangelho, pessoas vão se comprometer. Por exemplo, do tempo que eu estava aqui, então eu posso ver pessoas novas para mim, que um dia se comprometeram com Cristo, ou aqui ou em outro local. Pessoas se comprometeram com Cristo. E hoje estão aqui conosco para dar glórias a esse Deus que mudou nossas vidas e que guia nossas vidas. Então nós precisamos ter esse entendimento que a ideia de receber aqui é de se comprometer. Então todos quantos receberam, os que creem em seu nome, esses se comprometeram com Ele, né? E um erro comum, gente, é esquecer que Jesus é Deus e só lembrar que Ele é o Salvador. Esse é um erro comum. Ou seja, Ele me salvou, a minha vida foi mudada naquele momento, naquele período de vida, né? Puxa vida, foi algo especial, eu sei, eu sou salvo, mas com o tempo de vida cristã parece que a gente esquece que Ele é Deus e não eu. Ele comanda e não eu. Ele é o meu Senhor e não eu. E a gente esquece. E nos tornamos aqueles mordomos que roubam dos patrões, que fazem coisas que o patrão não mandou. Lembra que nós somos administradores de Deus. Tudo que Ele nos dá é dele para nós administrarmos e usufruirmos. Olha que legal. É dele e Ele nos deixa usufruir, mas administrar. E a gente toma para nós, dizendo que sou eu. E pega a nossa vida e segue conforme eu acho. E esquece de Deus. De buscar nele a direção. De colocar Ele como centro da minha vida, da nossa vida. Então, esse é um erro comum. Em que Deus, Ele não é o meu Deus. Ele é o meu Salvador. Mas meu Deus não. Quem é Deus da minha vida sou eu. Essa semana, algumas vezes, a Cristina está com essa história, né? Quem é que manda na casa, pai? Pai, eu falo eu, né? Aí, né, Joy? Mamãe, é o papai que manda na casa, viu? Tem que lembrar, né, amor? Né? E hoje, quando ele estava vindo, eu não sei o que houve, ela falou, quem é que manda no carro? Não é o papai? Né? Então, nós temos a tendência, né? Agora, é só uma coisa da criança falando, né? Então, é uma tendência da gente querer mandar na nossa vida, deixando Deus de fora. Gente, Deus deu a vida para nós, para usufruirmos, sim, para termos uma vida boa, em abundância. Mas lembrando que a vida Ele nos deu, e eu devo administrar a minha vida para a glória dEle. É esse o ponto. Então, muitas vezes, nós caímos nesse erro. E aí, nós escolhemos o aspecto de crer, mas rejeitamos o aspecto de que Ele deve nos guiar. O resultado dessa aceitação, aqui no versículo 12, diz, mas todos quantos receberam, né? Qual é o resultado? Deu-lhes o poder de serem feitos os filhos de Deus. Deu-lhes o poder, né? Que mostra que a ideia de dar enfatiza que a salvação é uma graça dada por Deus. É Ele que deu o poder para nós de sermos feitos filhos de Deus. Não fui eu que ganhei. Não fui eu que consegui. Não. Ele deu para nós o poder. Foi Ele que deu. Um versículo que eu já falei aqui, muito conhecido, que é João 3,16, onde diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que o quê? Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu. A graça da salvação é dada por Deus. Então,
Efésios 2,5 também, tem vários, Efésios 2,5 diz que ele também nos deu vida. Diz assim, vou ler o 4 só para a gente fazer a ligação. Efésios 2,5, então 2, 4 e 5. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressão. Pela graça sois salvos. Então ele nos deu vida, estamos nós mortos. O que é que o morto faz? Nada. Só nos dá tristeza, porque a gente fica triste porque morreu, e se ficar olhando muito, fede. Então não tem. Ele nos deu. Gente, quando nós temos essa ciência que Deus nos deu, nós temos que valorizar essa salvação. Porque quando eu conquisto por mim mesmo uma coisa e recebo, eu não sei se é só comigo, mas a minha tendência é agora olhar para outra coisa. Quando você compra um carro, dá 1 semana, 2 semanas, você já está... Antes é o carro. Aí depois, você está com o carro 1 semana, 2 semanas, aí tu já... mas daqui 3 anos, daqui 5 anos eu quero... Né? A gente não está muito satisfeito com o que a gente tem, né? Gente, a salvação era inconquistável por nós. E foi nos dada. Então eu tenho que valorizar porque eu nem consigo. Então, quando eu desvalorizo um grande presente como esse, eu estou dizendo para Deus que não valeu o que Ele fez. E a ideia é essa, eu estou desvalorizando. Então eu preciso valorizar essa salvação, porque é dada por Deus. E é interessante que ele disse, Deus, né, o poder. O poder, a ideia aqui é privilégio, o direito. Nós temos, por causa dessa salvação, o privilégio de sermos filhos de Deus. A palavra filho de Deus, no livro de João, é a única ocorrência, é aqui, quando fala filhos de Deus para nós. Deus o poder de ser filhos de Deus. Porque em João, ele vai falar muito sobre Jesus, o Filho de Deus. Vai falar sobre novo nascimento. Mas a palavra filhos de Deus, e isso é ênfase, quando num livro todo aparece uma vez, é ênfase. Quando tem várias vezes também é ênfase, são 2 formas de ênfase. Mas quando é uma vez, opa! Então esse privilégio, filho de Deus, essa filiação dada por Deus, só aparece uma vez aqui para enfatizar. E aí a Bíblia, ela distingue 2 tipos de filiação, né? Aqueles que são apenas criaturas e aqueles que possuem uma nova natureza. Aqueles que são apenas criaturas é quando ele utiliza para os anjos. Você vai ler na Bíblia, você vai ver que é utilizado filhos de Deus para anjos. Mas quando se trata do ser humano, só aqueles que Deus dá o poder de se tornarem filhos de Deus. Então é só para esse tipo de pessoa, aquele que crê. Como nós sabemos que uma criança, ela é filha daquele pai? Como é que a gente sabe? Quero provas. Como é que a gente sabe? DNA. É através do DNA. E o DNA que ele põe para nós é esse poder que nos é dado de nos tornarmos filhos de Deus. O Espírito Santo vem morar em nosso coração. Somos nascidos de novo. É um novo nascimento. É um DNA de Deus. Além da adoção, que em outro texto mostra, para deixar bem claro, olha, nós somos dele oficialmente e DNA-mente, não sei se existe, mas no DNA, por causa do Espírito Santo. Então nós somos filhos de Deus, esse direito nos é dado, nos é outorgado por Deus. Gente, que maravilha! E é por isso que eu devo pregar o Evangelho. Porque muitos hão de crer, muitos hão de rejeitar. Mas eu sei disso, isso não vai me assustar. Eu sei, mas eu sei que muitos hão de crer. E Deus tem muitos nessa cidade. Se eu não me levantar e não pregar o Evangelho, pela graça de Deus, outros vão fazer. Mas não vamos ter pessoas aqui para junto conosco aprender a sã doutrina e levar o Evangelho. Se eu cruzar os braços e falar, Deus manda. Deus não manda não, meu amigo. Deus mandou você ir. Então vai, prega. Muitos vão rejeitar
mas muitos vão crer. Mas eu tenho que falar. Teve uma jovem que se converteu nesse último mês lá. Interessante, ela está trazendo duas crianças do bairro dela para lá, para os nossos encontros. A mãe, a amiga e tal, está trazendo. Gente, cadê a alegria do primeiro amor? Sabe quando você se converteu e tu tinha aquela alegria de falar do evangelho sem medo? Cadê? A gente morre de medo da rejeição, que eu sei que vai ter. Jesus veio e foi rejeitado, ele parou? Não. Os discípulos morreram, a gente não vai morrer se pregar o evangelho. Aqui no Brasil não morre. Morre lá na Coreia do Norte, morre na janela 1040. Sim. E pessoas pregam. Aqui não morre. Então nós temos que pregar o evangelho, porque é um presente tão maravilhoso, gente. Então ele dá esse poder, né? E os quais não nasceram, né? Os quais não nasceram, né? Nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nesse último versículo aqui, João vai nos informar algo muito importante aqui para a compreensão do evangelho. Embora os homens devam crer em Jesus Cristo, lembre-se sempre, a salvação é completamente de Deus. Porque eles não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de quem? Da vontade de Deus. O novo nascimento vem pela vontade de Deus. Sangue, carne e homem, a salvação aqui, ele está dizendo que não é por etnia, não é por obras, não é por ação humana, mas é pela graça de Deus. É por isso que quando eu prego o evangelho, eu não preciso ficar estressado, eu não preciso colocar o jugo sobre mim, sobre salvação de homens. Eu tenho que colocar o jugo verdadeiro, que é o pregar. Se eu não prego, aí sim, está errado. Aí está errado. Agora, quem vai salvar é Ele. Agora, eu tenho que pregar. Eu tenho que levar o evangelho. Então, esse novo nascimento, morrer para o mundo e reviver para Deus, é uma ação de Deus. Não é nossa. E como é que pode ser isso? O homem tem que crer, mas só é salvo se Deus quer. É por isso que a minha obrigação é pregar. E se Deus quer, ele é salvo. Deus vai usar. Por isso que Deus usa quem trabalha. Quem não trabalha, Deus não usa. Se eu não prego, Deus não usa a gente. Não usa. Isso aí é fato. Aplicação. Receber a Cristo é se comprometer com Cristo, como eu já falei aqui. Vestir a camisa é realmente mostrar e deixar que Deus seja Deus e eu não. E como é que eu faço isso? Através do que Ele me manda nas Escrituras. É por isso que a gente deve ler a Bíblia. É por isso que a gente deve estar na igreja para ouvir pregações bíblicas sobre o que eu devo fazer para honrar o meu Deus. É por isso que eu devo, em todos os meus projetos, colocar Deus no centro. Isso não quer dizer que eu não vou fazer coisa boa. Eu vou fazer muita coisa boa. Mas Deus vai estar sempre no centro. Sempre. Então nós precisamos ter Ele como sempre no centro da nossa vida. Receber a Cristo é se comprometer. Então, você pensa, né, de repente você está assim naquela fase, ai, puxa vida, mas é tão difícil, sabe, levar o evangelho, pregar o evangelho, falar das pessoas, eu fico assim meio, né? Eu também sou assim, gente. Ninguém está sozinho nisso, não. Eu também sou assim. Eu não quero ver uma cara feia para mim. Eu quero ver o pessoal, e aí, né? Eu não quero... Aconteceu comigo uma vez, eu estava fazendo, isso uns anos atrás, eu estava fazendo natação, então eu chegava no horário que só era eu e o professor. E eu perguntava como é que ele estava, e a família e tal. E ele se abria, falava, eu falava do evangelho, eu mostrava e tal, sabe? Então, várias vezes. Teve uma vez que eu desci para a natação e eu esqueci alguma coisa e voltei. Aí eu voltei e fiquei procurando, aí eu subi em um local e esse professor chegou, quem está aí, é o pastor, é? Falando bem assim, zoando com a minha cara, né? Aquele que fica,
Aí quando olha assim, oi, tudo bom, né? Sabe? Tem pessoas que vão fazer isso com a gente. Aí por causa disso eu não vou falar do evangelho. Por causa daqueles que rejeitam. Quem sabe um dia eu vou encontrar ele no céu. Por causa do que eu falei do evangelho, um dia ele vai se converter. Ou aquilo vai servir como condenação. Gente, não podemos ter medo. Eu não gostei de ter ouvido esse tipo de coisa. Sinceramente, eu não gostei. Mas se isso me abalar a ponto de eu parar, sabe, eu não sou Deus, eu estou sendo meu Deus. Não estou sendo adorado, eu não quero falar com você mais. Eu não sou Deus, caramba, eu sou filho de Deus. Eu sou aquele que vai levar o evangelho. Então nós temos que levar o evangelho, temos que ter essa coragem. Devemos fazer igual no Salmo 51, 12. Quando Davi, naquele profunda tristeza, ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Se você está nessa fase, nessa eterna fase de restituir a alegria da minha salvação, faça isso, de não estar querendo falar, peça, restitui a alegria da salvação. Me dá aquela vontade de falar do evangelho para as pessoas. E para pensar na tua vida cristã. Quando tu falou, olha o que aconteceu. Gente, funciona. É que a gente fica longe e não obedece a Deus e quer ser o Deus da nossa vida. Então, vamos pregar o evangelho. Tenho entendimento que a salvação vem de Deus, então a minha parte é pregar o evangelho, obedecer. Concluindo, João deseja nos informar que Jesus, sim, veio ao mundo. Ele é Deus, Ele é Criador, Ele é o Salvador, mas alguns ou muitos vão rejeitar, contudo, mas muitos vão aceitar. Então, diante dessa informação, o que é que eu devo fazer? O que é que eu devo fazer? Pregar o evangelho. Falar do amor de Deus. As primeiras pessoas que devo falar do amor de Deus é para os de casa, quando a pessoa não conhece a Cristo. Ah, é difícil. É. Mas eles têm que te conhecer como aquele que tem a verdade e vai falar para ti. E aí, seguir. Vamos tentar começar. Não, vamos começar, está gravando, né? Vamos começar a fazer um evangelismo intencional lá. Nunca fiz aqui no Rio Grande do Sul. Que é o quê? É pegar folhetos intencionalmente para pessoas. Vamos ser rejeitados? Vamos. Mas de repente algumas pessoas vão falar, vão ouvir. Está sendo feito em alguns lugares aqui com os nossos pastores. E pessoas estão ouvindo e estão pedindo estudo em casa. Gente, funciona? Funciona. Não vai funcionar com A, B, C, D, E, F, G, mas com o Z ali funciona. Então vamos pregar o evangelho. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado, Deus, pela tua igreja aqui em Campo Bom. Obrigado pela oportunidade de comunicar a tua verdade, ó Deus, os teus ensinamentos. Que nós possamos pegar essa informação e agora usar ela, ó Deus, em nossas vidas. Que o nosso Senhor Jesus realmente seja nosso Senhor. Que seja o Deus na nossa vida. E que nós sejamos servos, obedientes, fazendo o que Ele manda. Trabalhe na mente e no coração de cada um aqui, ó Deus. Principalmente na minha vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Passa a palavra, Daniel.